Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de gravarmos o Evangelho desta quarta-feira, bom lembrar que a gravação está um pouquinho diferente, porque o suporte que a gente grava toda a quarta-feira deu um pequeno problema. Mas o importante é a mensagem que o Evangelho de hoje nos traz. O texto é do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, para você acompanhar na sua Bíblia, do versículo 42 ao 46. Diz assim o texto bíblico: Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os ombros cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. É interessante que Jesus, no Evangelho de hoje, ele está censurando dois grupos bem específicos, que é o grupo dos fariseus e o grupo dos mestres da lei. São censuras bem específicas. E quando Jesus admoesta, quando Jesus chama a atenção, por exemplo, no Evangelho de hoje, censura ou chama atenção aos fariseus e aos mestres da lei, Jesus tem a intenção de conseguir com que essas pessoas se convertam. Quando Jesus fala algo na Bíblia que está contrário ao projeto de Deus, não é para condenar ninguém. Jesus quer que as pessoas se convertam, porque Jesus quer todos nos céus, junto dele, junto da Virgem Maria, e junto de todos aqueles que já foram. Jesus não quer mandar ninguém para o inferno, mas pelo contrário, o desejo de Jesus é que todos se convertam. Por isso, quando Jesus está dirigindo a palavra, admoestando os fariseus e os doutores da lei, Jesus quer, em certo ponto, que essas pessoas se convertam. Porque Jesus, Deus, ele busca sempre o bem. O bem é sempre querido por Deus, porque, como diz o Evangelho de domingo, só Deus é bom. As repreensões de Jesus, vimos no Evangelho de hoje, aos fariseus, também depois aos mestres da lei, mas de maneira específica, os primeiros ai de vós, dirigido aos fariseus, essas repreensões de Jesus, elas visam revelar a maldade dessas pessoas, desses fariseus, que se dissimulava com aparências de bondade. É terrível, é como se Jesus fala, e outros textos bíblicos falam, é o lobo vestido de cordeiro. Isso é terrível. Então, Jesus, quando repreende, ai de vós, fariseus, qual o objetivo dele? Revelar a maldade desses fariseus que tinham aparência de bondade, aparência, porque não eram bons. E Jesus quer mostrar para eles que eles precisam mudar de vida. O pecado dos fariseus estava no escrúpulo, viver a norma mais pequenininha de maneira radical. O escrúpulo nas normas insignificantes, mas eles desprezavam o que é mais importante, como diz o Evangelho, praticar a justiça, o amor de Deus, ver as necessidades dos nossos irmãos. O verdadeiro sentido é ir ao encontro do mais necessitado.
E, para terminar, depois Jesus dirige aos mestres da lei, que eles colocam cargas pesadas demais nas costas das pessoas, mas eles não ajudavam nem mesmo com a ponta do dedo. E termino com esta reflexão: a salvação não consiste em saber muito, porque os fariseus e os mestres da lei sabiam muito intelectualmente. A salvação, querido irmão, querida irmã, não consiste em saber muito, mas em cumprir aquilo que eu sei. O exemplo mais claro disso, o bom samaritano. Ele não sabia muito, mas o que ele sabia, ele colocou em prática, ajudando aquela pessoa que estava caída à beira do caminho, precisando de ajuda. Então, querido irmão, querida irmã, a nossa salvação não consiste em saber muito, mas aquilo que você sabe, coloca em prática, que você vai fazer parte dos eleitos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.